cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre a literatura catarinense no cenário nacional. E vamos debater como este assunto é tratado em sala de aula. Isso porque os autores de Santa Catarina estão em plena produção e buscando espaço para apresentar seus trabalhos. E o bom nisso tudo é que o número de leitores está aumentando. O problema é que nem todos os escritores conseguem um espaço na mídia e, portanto, ficam quase no anonimato. O que fazer para mudar esta situação? Mas por que devemos falar de literatura no momento em que o jovem e o trabalhador, de um modo geral, estão encantados com as redes sociais? O que a literatura pode mudar na vida de você que está em casa descansando neste momento? Bom, cada um tem sua percepção sobre leitura. O que se tem de concreto é a formação de uma consciência crítica a partir de obras que retratam a atual sociedade e nos permite analisar outras épocas. E o papel dos autores de livros está exatamente nisso, provocar reflexões. E a prática da leitura não tem a ver com classe social, com gênero ou com etnia. É apenas uma questão de exercício. E para falar sobre a literatura catarinense no cenário nacional e até mesmo fora do país, o nosso convidado é o escritor e professor de literatura brasileira, Maicon Tenfi. Para começar a nossa conversa, pedir para o Maico, inicialmente, boa noite, Maico. Boa noite, Carlos. Fizesse uma análise ainda, uma rápida análise da literatura catarinense. Olha, a literatura catarinense é uma literatura bastante jovem, né? Se a literatura, digamos, brasileira como um todo, ela é jovem, principalmente se comparada com a literatura europeia, a literatura catarinense é mais criança ainda, né? Nós temos a produção aí desde o século XIX, né? mais para o final do século XIX. Tivemos alguns movimentos importantes, né? Como o Grupo Sul, né? O Grupo Litoral e tal. Mas só mais recentemente, já que o tema é a literatura catarinense no cenário nacional, né, só mais recentemente é que nós tivemos alguns autores que tiveram e que têm, né, uma projeção no eixo Rio-São Paulo. Evidentemente, eu não posso esquecer Cruz de Souza, mas eu acho que o Cruz de Souza é uma metáfora interessante da própria literatura catarinense. Porque ele, durante a vida, ele foi um ilustre desconhecido. Né? Sim. A obra dele não foi... Mesmo a estética simbolista no Brasil não teve, né, a repercussão que teve na França, por exemplo. Mas, algumas décadas depois de falecido, então, né, o Cruz de Souza ele é descoberto. Interessante que ele é descoberto por estrangeiros. Porque ele fazia um olhar, né, do simbolista, né? E universal. Ou seja, vem alguém de fora para valorizar o que nós temos, aí a gente começa, então, a valorizar. Mas, voltando para a época atual, né, é bem recente, né, digamos assim, essa quantidade considerável de escritores catarinenses que estão no cenário nacional. Eu citaria o caso do Godofredo de Oliveira Neto, é o caso do Cristóvão Teza, principalmente, mais recente, o caso do Dionísio da Silva, né? A gente teve, infelizmente já falecido, né, o Lindolfo Bell, um poeta que teve uma projeção, teve uma projeção muito interessante, né? Salim Miguel, não podemos esquecer, né? E alguns outros nomes aí que estão aos poucos conquistando um espaço mais central. Agora é o seguinte, Maico, a gente volta aqui no Cidadania em Debate a falar de literatura, né? E a gente sabe que muitos alunos têm um certo receio, inclusive, quando trata da questão da literatura. E mais agora em que as redes sociais dominam, né? E assim, por que de fato nós precisamos insistir que os nossos alunos e que a população tenham um olhar mais, digamos assim, mais apurado para a literatura? Qual a importância da literatura no nosso contexto social? Certo. Essa discussão ela é tão antiga quanto necessária. Eu já não me preocupo mais, Carlos, com a quantidade de leitores, né?
haja vista fenômenos, e são fenômenos, são rotativos, termina um, começa outro. Por exemplo, nós tivemos o fenômeno Harry Potter, Sim. né, e que ainda tem aí um lampejo, né? Nós temos atualmente o fenômeno Crepúsculo, né, que são séries que se transformam em filmes e outros produtos culturais, etc. e tal. Outras séries talvez não tão bem sucedidas, mas que vão granjeando uma quantidade muito grande de leitores, não só leitores jovens, mas de todas as idades. Então, com a quantidade de leitores, eu não me preocupo mais. Eu me preocupo com a qualidade dos leitores, ou seja, a grande pergunta é a seguinte: esse pessoal que está lendo, para não esquecer também o Paulo Coelho, né, que tá participando dessas modinhas de leitura, que eu não tenho absolutamente nada contra, eu acho até muito produtivo. A grande pergunta é se esse pessoal vai chegar àquela que nós consideramos a grande literatura, né, de autores com uma proposta um pouco mais consistente, com uma preocupação estética um pouco mais aprofundada. Por quê, Carlos? Porque é o seguinte, eu gosto de responder, não vou responder no sentido prático, né? Se você lê, então você vai ter sucesso no seu trabalho. Eu prefiro não responder desse jeito. Eu prefiro responder o seguinte: o que é a nossa vida? Onde a gente busca sentido para a nossa vida? Nas experiências, talvez na religião, para muitas pessoas, e fundamentalmente na arte, incluindo a literatura, incluindo os livros. Então, a minha vida, ela é o resultado das minhas experiências e mais as obras de arte que dão um sentido maior a essas experiências. Então, se você lê mais, e aí eu estou falando de autores, né, de qualidade mesmo, se você aprecia obras de arte, se você está interessado no que está acontecendo no cenário cultural, o que você está fazendo? Você está dando mais sentido para as suas experiências, está enriquecendo as suas experiências. Então, hoje eu prefiro dar uma resposta, digamos assim, mais existencialista, né, para a importância da leitura e da arte em geral, e não uma resposta assim mais pragmática, né? Parece que as pessoas querem uma, né, não, tem que ter uma utilidade. Eu já não gosto mais disso, não. Até porque, Maico, não sei se você concorda, mas no momento que a gente alimenta o conhecimento com leituras, a gente começa também a ter um olhar mais crítico, né? Sem dúvida. Sobre a sociedade, sobre as coisas que nos cercam, né? Que acontecem. O olhar mais crítico, um olhar mais inconformista, esse olhar mais severo, né? Ele é lançado para a sociedade, para os outros, mas também ele é lançado para si mesmo. Ele é lançado para o leitor, né? Eu estou me preparando para lançar um pequeno livro de crônicas, né? O título Ler é uma droga. Crônicas sobre livros e leitura, né? Ler é uma droga no sentido de droga mesmo, de tóxico, né? Está buscando lá em Machado de Assis, né? Porque a leitura, ela vicia, né? Ela para usar a metáfora, né? Ela é uma viagem sem volta. Né? Você vai curtir muito, mas certamente você não vai olhar a vida da mesma forma depois de alguns anos aí de leituras aí mais sérias, né? Leituras mais pesadas. Aí, né? Leituras mais densas. Maico, e a gente está aqui, né, com um tema sobre literatura catarinense, até porque quando a gente fala em literatura catarinense, a gente vai lembrar, tem a literatura gaúcha, tem a literatura baiana, tem a literatura carioca, paulista, aliás, alguns acham que para conseguir projeção tem que se mudar de estado, né? Sim. Tem que ir para o Rio, para o eixo, né? Rio-São Paulo e tal. É possível ganhar reconhecimento aqui em Santa Catarina sem precisar se mudar para o eixo Rio-São Paulo? Qual é o caminho? É possível, sim. Eu acredito que claro, existe a importância do eixo Rio-São Paulo, é evidente, né? Mas essa tendência de se mudar para o centro, eu acho que ela já não é mais tão importante. A gente falou agora há pouco do Cruz de Souza. O Cruz de Souza, ele fez isso. Foi para o Rio de Janeiro, Foi para o Rio. Ele deixou a ilha de Desterro, né, Florianópolis, foi para o Rio. E, de fato, ele chegou lá e conseguiu publicar 2 livros. Né, os 2 primeiros livros simbolistas aqui do Brasil. Né? Muita gente fez isso depois,
Mas eu acredito que é possível sim, ainda mais hoje, né? Você falou das redes sociais, né? Nós temos aí uma realidade de comunicação completamente diferente, né? Sim. Eu acho que é possível sim. O mais importante para conquistar o espaço, né? Eu acredito, seja uma luta com o papel, ou seja, a luta para você fazer um texto de qualidade. É claro que tem toda aquela parte de divulgação, toda aquela parte social, né? Mas o mais importante, a meu ver, né? E hoje eu posso falar isso com muita certeza, é você lutar por um texto de qualidade, porque mais cedo ou mais tarde, um texto de qualidade, ele acaba chegando, ele acaba acontecendo. Olha só, a gente está falando aqui do Cruz e Souza, e eu quero, aqui para os nossos telespectadores, nós temos aqui um livro do Godofredo, que ele rastreia aqui, né, o Godofredo de Oliveira Neto, Cruz e Souza, né, o poeta alforreado. É um livro que o Godofredo lançou recentemente, e aqui ele conta a história né, as dificuldades do Cruz e Souza, né, isso que o Maico está colocando aqui, então fica como dica, e o Godofredo também é um catarinense com projeção nacional, né? Catarinense. O Godofredo ele mora no Rio, há muitos anos, né? Professor de literatura, Isso, né? Ele trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Professor de literatura brasileira, né? E ele vem publicando aí periodicamente os seus romances que alcançam grande repercussão, principalmente o Bruxo do Contestado, que já foi indicado várias vezes para o vestibular, não só aqui de Santa Catarina, mas de outros estados também. Com uma outra coisa a respeito da literatura catarinense, a gente sabe que, né, a necessidade que o escritor tem muitas vezes de mostrar a sua obra, mas também dele ser lido pelos alunos, né? Em sala de aula, você que além de escrever, também vai nas escolas, né, fazer palestra. Os autores catarinenses estão ao alcance dos alunos do ensino médio e do fundamental? Olha, muitas vezes, pelo que a gente pode perceber, nem mesmo os autores ditos da literatura brasileira, né, nacional, estão ao alcance, porque o ensino de literatura no ensino médio, né, o antigo segundo grau, ainda é muito, muito fraco. Ele ainda é muito incipiente. Mas uma coisa espantosa, Carlos, naquelas escolas em que existe um professor de literatura, de língua portuguesa, um professor preparado, os trabalhos eles são simplesmente fantásticos, são muito produtivos. E normalmente nesse tipo de escola, esses professores eles acabam aproveitando, no caso, os autores catarinenses mais próximos, né, para fazer justamente essa experiência, que é uma experiência bastante inusitada, né? Você lê o livro do autor e algum tempo depois esse autor ele vem e fala, né, para responder as perguntas, né, as dúvidas da leitura. Então é uma experiência muito gratificante para o autor, evidentemente. Eu acho que é muito rica para o estudante, se ele realmente estiver já conhecendo a obra, né, do autor. E isso eu acho que poderia ser feito mais, né, com mais método, né, houve vários momentos em que o governo do estado de Santa Catarina fez projetos nesse sentido, mas depois os projetos eles foram abandonados. Houve uma época em que a Fundação Cultural, a Prefeitura de Blumenau tinha projetos para aproximar, né? Organizados mesmo, depois isso. Quer dizer, eu acho que esse tipo de projeto tem que começar e não parar mais, né? Como os gaúchos fizeram há cerca de 50 anos, né? E que deu bastante resultado. E deu resultado, porque hoje os gaúchos, né, eles conseguem projetar vários autores deles nacionalmente. Mas por quê? Porque eles são, primeiramente, consumidos lá no Rio Grande do Sul. O nosso caso, ele é um pouco diferente. A gente ainda tem dificuldade de que os nossos autores sejam consumidos em Santa Catarina. A partir do momento que a gente resolver isso aí, nós teremos mais facilidade de projetar autores nacionalmente. Bom, nós estamos aqui conversando com o professor Maicon Tenff, nós estamos falando sobre literatura, né, a importância da literatura, principalmente da literatura catarinense. A gente volta daqui um pouco para continuar essa nossa conversa.